Boa tarde. Por que eu faço o que faço? Você já se fez essa pergunta? Sou Neilde, sou psicóloga, também terapeuta do método Procure Cicatrizes. E eu quero refletir com vocês a respeito disso. Por que eu faço o que faço? E também se questione com essa mesma pergunta: por que você faz o que faz? Compartilhe esse conteúdo para as pessoas, para que elas também possam refletir e chegar ao seu conhecimento, ao seu propósito. Por que a gente faz o que faz? Se a gente for parar para pensar, olhando na nossa história, nós fazemos o que fazemos desde a nossa infância. Ou seja, lá de quando nós éramos crianças, nós começamos a sonhar, a planejar, a ter objetivos. Quando eu era criança, eu queria ser arquiteta e designer de interiores. Eu não queria ser decoradora, eu queria ser design de interiores, que é quem desenha as peças, sabe? Que planeja ali para cada ambiente ter a sua pecinha certinha. Então, eu lembro muito bem de quando eu tinha 9 anos de idade, que eu desenhei, né? Tipo, pegava sulfite, eu desenhei a planta de como que eu queria que fosse a minha casa. Coloquei cada cômodo e desenhei, além da planta, desenhei o que eu queria em cada cômodo. E era interessante porque, assim, na minha visão de mundo, eu coloquei o que eu tinha conhecimento. Eu não poderia colocar aquilo que eu nunca tinha ouvido falar, aquilo que eu não conhecia. Então, no nosso propósito, também tem isso, tem o que nos abarca, qual a bagagem que você tem, qual o conteúdo que você tem. E aí eu fiz desenho com as mudanças, eu perdi esses desenhos, eu perdi. Mas eu me recordo que eu fiz, me recordo de boa parte do que eu tinha desenhado. E isso ficou por muito tempo, assim, gravado em mim, que eu falava assim, eu vou morar nessa casa, eu vou ficar nessa casa. E foi muito bacana essa experiência de poder projetar o meu futuro. E eu sabia onde eu queria morar, quem que eu queria que morasse comigo, eu sabia o que eu queria, quantos cômodos eu queria ter na casa, o que teria em cada casa. Foi muito bacana. Porém, na minha infância ainda, eu não fui seguindo por esse caminho, tá? Porque eu não sou muito ruim pra desenhar. Mas, enfim, a gente, né, se eu tivesse seguido esse caminho, com certeza acho que eu teria aperfeiçoado, né, os desenhos, porque era alguma coisa que, de certa forma, tinha um talento ali para o desenho, para fazer o design de dentro da casa, como que ficaria um vaso, um quadro, uma cama, uma mesa, enfim, tudo aquilo já estava tudo ali. Então, na minha infância, aquilo já foi construído. Porém, os meus pais, eles não queriam que eu fosse arquiteta. Meus pais queriam que eu fosse professora. Por quê? Na rua que eu morava, havia algumas pessoas que não eram alfabetizadas, né? Ainda se falava analfabetas. Então, essas pessoas que não eram alfabetizadas, eu ensinava. E eu lembro de alguns conhecidos dos meus pais que eu ensinava a escrever, a ler, né? Primeiro tinha que identificar as letras, né? Os números, fazer contas básicas, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, assim, as operações básicas ali, para o que eu tinha de conhecimento com 9, 10 anos de idade, não, eram uns 9 anos mesmo. E eu ensinava essas pessoas a ler e a escrever antes dos 9. Foi um bom tempo que eu fiz isso. E é engraçado que eu não podia cobrar, meus pais não deixavam eu cobrar para fazer aquilo. Então eu lembro que tinha uma senhora que ela queria muito aprender a escrever o nome dela, queria muito assinar o nome dela. E aí ela queria pagar e ela me dava dinheiro escondido. Ela me dava dinheiro escondido dos meus pais. E aí, na frente dos meus pais, ela fez um combinado que eu queria aprender a fazer crochê, eu não sabia, e ela iria me ensinar a fazer crochê. E assim foi feito. Eu estava ela e ela me ensinava. Era uma troca, mas mesmo assim ela sempre me dava uns trocadinhos escondidos dos meus pais. E era engraçado que eu tinha um potinho de margarina que meu pai passou fita isolante, né, cortou em cima e era o meu cofre. Então eu guardava aquele dinheiro ali
E os meus irmãos gastavam tudo. Então, assim, desde pequena, eu tinha o meu propósito. Desde pequena, eu tinha o objetivo de ser arquiteta e design de interiores, de levar beleza, olha só, de levar beleza na medida certa para aqueles ambientes. Então o tempo foi passando, e aí eu cresci, né? Adolescência, a arquitetura ainda era um sonho meu, queria muito fazer. Comecei a trabalhar bem cedo. E eu mantinha esse sonho. Então eu fui trabalhando em empresas diferentes, em áreas diferentes. Até que chegou um momento que eu era jovem aprendiz e prestava serviço em um banco, né? E tinha uma proposta lá, um acordo. Que como estava acabando o contrato, não tinha vaga naquela área ainda, mas que haveria a possibilidade de ter uma vaga para mim, que eu me candidatasse para trabalhar no call center daquele banco. E depois, de 6 meses, eu seria contratada no banco, não mais no call center. E aí, no call center desse banco, eu trabalharia de segunda a sexta, 6 horas por dia. Bacana, porque já aprendi de 4 horas para trabalhar 6 horas, a diferença não era muito. Mas aí eu teria um salário melhor, condições melhores, enfim. Quando eu fui para fazer inscrição para esse processo seletivo, mudaram, sem me comunicar, que a vaga seria para trabalhar 6 por 1. Aí eu falei, não foi isso que foi combinado. Pra mim o combinado não sai caro, desde sempre. E eu falei, não foi isso que foi combinado, né? O combinado seria de segunda a sexta. Segunda a sexta, e não 6 por 1. Ah, mas você quer a vaga? Eu falei, eu quero a vaga se fosse conforme foi combinado antes. Dessa forma, não. Porque 6 por 1, gente, você entende que você vai trabalhar de domingo a domingo. Pra você pegar folga no sábado ou no domingo vai ser muito difícil. E naquela época eu tinha uma rotina que os meus finais de semana já eram comprometidos. Aí, ok, não deu certo essa vaga. Aí falaram, mas antes disso, tá? Tem uma informação antes. Essa era a vaga. Eu teria que entrar numa faculdade, não importasse o curso, e participar desse processo seletivo. Eu entrei na faculdade para conseguir a vaga, e quando foi na hora de me inscrever, mudaram as regras do jogo. Aí eu falei, não, desse jeito também não quero não, né? Porque eu ia trabalhar 6 por 1. Eu ia trabalhar de segunda a sexta, agora 6 por 1, não é assim que funciona. Aí eu fiquei um semestre nessa faculdade de TI, não entendia nada que falava, a única aula que me salvava era de língua portuguesa. Aí eu saí dessa faculdade de TI, fiquei um tempo aí fazendo algumas coisas, fui ver vocação, né, se eu tinha vocação pra vida religiosa. Fiz o meu caminho, fui seguir minha estrada. Mas aquele desejo de ser arquiteta continuava, e eu queria muito fazer arquitetura, mas eu não conseguia pagar a faculdade de arquitetura e as provas de... Engraçado, né? Como sempre teve pessoas da minha vida pra me colocar pra baixo. Já aconteceu na sua vida também? Pessoas falaram assim pra você, não faz não, que não vai dar certo, que não sei o quê, porque você não vai conseguir. E aí você acredita nessas pessoas, né? Porque a gente acaba confiando em pessoas que não querem que a gente cresça, não querem que a gente evolua. E aí a gente aprende com o tempo que a gente tem que se afastar dessas pessoas e não dar ouvidos a elas. Porque tem algo maior, né? Se você tem um propósito, tem algo maior. Então, se você acredita muito naquilo, desde que seja, né, claro, lícito, gente, honesto, sadio, você acredita muito naquilo, vai atrás, corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E aí falaram pra mim que era muito caro, que nada certo, que só passava pessoas assim, assado. Tá. Fui trabalhar numa outra empresa. E aí eu tava fazendo um teste vocacional. E nesse teste vocacional, eu fiz, né? E aí apareceu algumas coisas. Apareceu a arquitetura, que eu já falei que eu sou apaixonada por arquitetura, gente. Acho, né? Fascinada. E aí tinha a questão da arquitetura e apareceu psicologia. Psicologia? O que é psicologia? Eu não conhecia psicólogos, eu não... Né? O que é isso? Aí eu fui ver vestibulares para essas duas áreas, psicologia e arquitetura. Psicologia, arquitetura e psicologia. Minha primeira opção era arquitetura, mas
E comecei a estudar um pouquinho sobre psicologia. Eu falei, achei interessante o que o psicólogo faz. Então o psicólogo, ele escuta as pessoas, as dores das pessoas. Que interessante. Então o psicólogo ajuda as pessoas a saírem das dores delas, a devolver a saúde para essas pessoas que são, né, acompanhadas, assistidas. Gente, isso começou a me encantar. Eu falei, uau! Trazendo para hoje, tá? Psicólogo é um designer de interiores, que era o que eu mais queria fazer. Eu, como psicóloga, eu tenho uma missão. Mas aguarde que eu já vou contar pra você que missão que é essa, tá bom? Acompanha comigo essa linha de raciocínio. E aí eu falei, vou prestar o vestibular pra ver se eu passo em psicologia. Fiz, né, procurei, falei que cabia no meu orçamento, com o salário que eu conseguia que era muito pouco. O que cabe aqui no meu orçamento, porque não é só você pagar mensalidade. Eu sabia que tinha materiais, tinha transporte, alimentação, tinha outros custos envolvidos, né? Aí eu, beleza, vou fazer. Aí meu pai me deu de presente de aniversário a matrícula, que eu passei e consegui 50% de bolsa. E com 6 meses, né, logo após o primeiro semestre, logo no final do primeiro semestre, comunicaram pra gente que fechariam o nosso campus. E nesse fechamento de campus, a gente tinha 3 opções. Ou ir para São Miguel Paulista, ou ir para Anália Franco, ou ir para a Liberdade. Eu estava em Pinheiros, que era do lado de casa. E aí todo mundo, vamos pra Liberdade. Por quê? A troca pra gente poder sair era... Assim, tinha que sair de qualquer forma, né? Mas em troca eles dariam 100% de bolsa para os alunos. Eu falei, já tô com 50, eu vou ganhar mais 50, maravilha. Esse 50% vai fazer muita diferença na minha vida. E realmente fez muita diferença na minha vida. E assim eu fiz. Então, o que eu gastava 20, 30 minutos para chegar na faculdade, eu comecei a gastar 2 horas e meia, nos dias mais tranquilos. Isso quando não tinha greve paralisação, mas mesmo assim fiz. E aí eu fui fazendo a faculdade, e aí eu começava a ficar, nossa, que chatice, cara, que só fala de psicanálise. E aí as pessoas achavam que eu não sabia falar Freud, porque eu falava Freud, zoando mesmo, porque só era psicanálise. E eu desde o primeiro semestre, já tinha identificado que eu não gostava de Freud nem de psicanálise. Quem gosta, gente, eu respeito vocês que gostam, eu consigo identificar quando um paciente meu não é para cognitivo comportamental e eu encaminho para um profissional de psicanálise. Mas eu, Neilde, não me identifico, ok? Cada um no seu quadrado. E a gente tem que saber respeitar, né? O que é bom para o paciente, né? O que é bom para mim enquanto profissional. Nesse sentido de encaminhamento. Esse paciente não está evoluindo comigo. Qual seria a teoria, a técnica mais adequada? Qual que vai abranger melhor? E aí você encaminha sem medo de perdê-la. É a melhor coisa. Aí, beleza. Lá fui eu, caminhando na faculdade, e aí tem as teoria, tem as partes práticas, aí você faz tanta coisa. Gente, eu andei tanto na faculdade, eu fui parar em tantos municípios, tantas regiões que não eram nem perto da minha. E aí, terminei a faculdade com muito custo, porque eu lembro que assim, eu quase não concluí a faculdade por causa de uma professora. Se a minha amiga viesse fazer a live com vocês, seria muito bacana de contar as perrengues que a gente passou com essa bendita. Que ela não queria validar o nosso relatório, né? Porque nessa faculdade a gente não entregava TCC, né? Que a TCC na psicologia tem a terapia cognitivo-comportamental ou teoria cognitivo-comportamental e tem o trabalho de conclusão de curso. Nesse caso, ela não tinha o TCC, que era o trabalho de conclusão de curso. Tinha monografias, então para cada estágio que a gente fazíamos era uma monografia. Então você imagina, se eu fizesse 3 estágios, eram 3 monografias, que era pior que o TCC, né? Porque o TCC é um só, agora você entregar 3 monografias de 3 professores diferentes, cobrando coisas diferentes, estruturas diferentes, não era um padrão, enfim. E aí essa bendita não lia o nosso relatório e não aprovava. Ela pegava e falava assim, tá errado. Gente, mas tá errado o quê? Como que você quer? Qual que é o seu modelo? Porque todos os professores apresentaram um modelo, exceto a senhora. Então nos mostre o seu modelo. Ai, gente.
Enfim, conseguimos resolver de uma forma que a professora aceitou o nosso relatório. Foi um perrengue, a gente precisava fazer devolutiva na instituição que nos recebeu para fazer o estágio, porque tinha essa também, né? Eu que ia atrás dos estágios, eu como aluna, não era faculdade. Muita coisa mudou depois disso, porque foi cada perrengue que nós passamos, mas deu tudo certo. Enfim, concluí a minha faculdade. Durante os 5 anos teve várias situações, vários perrengues chiques. E aí eu consegui concluir a minha graduação em psicologia, né? Concluí em dezembro de 2017, fiz a colação de grau em março de 2000. Foi março? Foi março de 2018. 6 de março de 2018. É isso. Enfim. E aí a gente, né, sai. E aí como que faz, né? Como que você faz pegar o CRP e tal coisa? E o que eu quero falar com vocês que assim, eu lembro da primeira paciente que eu atendi formada, tá? Durante a faculdade nós atendemos, como estagiários atendemos os pacientes na clínica escola e quando nós vamos para a instituição nós não podemos fazer atendimento individualizado, tá? Atendimento individualizado era apenas e unicamente na faculdade. Tinha um prédio só para isso. E olha que bacana, minha primeira paciente chegou com um diagnóstico por escrito de depressão. O médico dela encaminhou, dizendo que era depressão, para fazer psicoterapia. Mas sabe uma coisa que funciona muito, que a gente tem que escutar? A nossa intuição. Algo em mim dizia assim, vai com calma, Neide, vai com calma com o Santo Antônio de Barro. E eu tinha muito essa percepção desde a época da faculdade. Eu lembro de a gente fazendo estudo de caso e a professora, né, pegou o grupo do estágio ali e falou assim, olha, aqui tem um caso, vocês vão destrinchar isso. E aí, eu fui a única do meu grupo e da sala que falei, não é tal coisa, é X. E aí todo mundo, não, esse aqui. Eu falei, eu não vou com vocês, eu vou com isso. E gente, é incrível, toda vez que eu me escuto, eu dou certo. Quando eu escuto demais o outro, enfim, né, escutar o propósito. E aí eu falei, não, é tal coisa. Aí ficou aquele dilema, a professora percebeu, ela era experiente, foi até o meu grupo e falou assim, olha, faz o seguinte, então, já que está tendo um embate, vocês colocam o nome de quem está concordando com tal coisa e quem está concordando com outra coisa aqui, né? Quem concorda com X, quem concorda com Y, tudo coloca o nome na frente. Quem acertar eu vou dar ponto, quem errar eu tiro ponto, tudo certo. Eu não vou dar o ponto. Aí todo mundo, não, gente, vamos entrar no consenso aqui, não sei o que. Eu falei, mas, vamos ler de novo esse estudo de caso, tá dizendo isso aqui. Se a gente tem que fechar uma hipótese diagnóstica, a hipótese diagnóstica não é diagnóstico, é uma hipótese, nós temos que levantar as hipóteses. Então, para eu poder fechar um diagnóstico, eu tenho que descartar as hipóteses. E aí, olha o que aconteceu. Eu tinha acertado. Era aquela hipótese mesmo. Era congruente. Enfim, agora eu acho que eu não me recordo bem se o grupo fechou ou não. Mas eu acho que a gente fez que... Não, vamos entrar no consenso, a gente coloca tudo aqui. Aí eu falei, mas olha, eu não concordo com isso, tá bom? Só pra deixar bem claro. Mas deu tudo certo no final das contas. O nosso grupo foi um grupo bem bacana, assim, de trabalhar para estágio, foi um atendimento bacana, a pena que o nosso paciente desistiu, não. Por quê? O que acontece? Acontece na prática, né? Quando é atendimento de criança, os pais sabotam o atendimento, mas isso é assunto para outra live, para outro dia. Primeira paciente formada, CRP, ai, toda feliz. Diagnóstico de depressão, e alguma coisa de não é depressão. E aí, anamnese, né? A anamnese é uma entrevista que a gente pergunta tudo sobre a história de vida do paciente até chegar aquele momento da queixa. Então, olha, eu estou te procurando, Neide, porque eu tenho depressão. Tá, mas deixa eu entender, mas como começou esses sintomas, o que você sente? E eu vou buscando também elementos da história de vida dessa pessoa. E aí eu perguntei para essa paciente, fulana, quando foi a última vez que você fez acompanhamento médico de fazer um check-up geral dos seus exames? Mas é um check-up com exames de sangue, de urina, de imagem, porque os médicos não pedem, né, gente? Eu não sei o que acontece com esses médicos. E ela falou assim, tem 1 ano. Falei assim, tá, mas você tem uma coisa mais recente de 6 meses pra cá? Não tem. Falei, então vamos fazer o seguinte, antes da gente concluir que é realmente depressão, que tal você fazer
um check-up geral, de fato, eu peço que você procure seu médico de confiança e peça, porque eu, como psicóloga, não posso pedir exames. Mas o médico tem, né? Esse poder ele pode fazer, se você tiver convênio também. O seu médico faz pelo convênio. Eu atendia só particular. E até hoje eu também só atendo só particular. E aí essa paciente foi procurar o médico, ela conversou com a família dizia pra ela que ela não tinha que me escutar, quem eu achava que eu era, pra falar aquilo pra ela. E aí, interessante que ela confiava tanto em mim que ela falava assim, né? E minha família trouxe isso, né? E eu falei assim, olha, diga para eles que eu não acho, eu tenho certeza, eu sou sua psicóloga, eu estou te acompanhando, mas eu quero ter certeza do seu diagnóstico antes de fazer qualquer encaminhamento, antes de... realmente eu vou te tratar para depressão ou não é depressão. E aí, sabe o que foi bacana? Que ela começou a me escutar e ela queria fazer, só que ela tava com alguns sintomas que não eram da depressão, tá? Por isso que eu tinha certeza comigo que não era depressão. E aí, ela passou mal, a família levou para o hospital às pressas, e nesse levar as pressas para o hospital, se descobriu, na verdade, que ela não tinha depressão, mas sim um tumor cerebral benigno, conseguiu fazer um tomo, né? Fez a tomo, apareceu o tumor, e ela fez a cirurgia. Só que antes ela desapareceu. Cadê minha paciente que sumiu, não aparece? E agora... reserva, sala não reserva, porque eu fazia a alocação do espaço. E aí eu fecho horário, o paciente desapareceu, já tinha contrato, enfim. Ai, gente. Depois de uns 3 meses ela voltou, né? E eu disse, desculpa, eu sinto muito ter desaparecido, mas eu vou te explicar o que foi que aconteceu comigo. Você lembra que eu sumi, que eu tinha isso, e você falou pra eu procurar o médico? Pois é. Minha família não queria, só que eu passei mal, assim, a senhora explicou o que tinha acontecido, foi para uma emergência, e na emergência se diagnosticou que de fato ela tinha um tumor benigno, fez a cirurgia, ela falou, todos os sintomas passaram, então eu quero te agradecer, porque realmente não era depressão. Sabe aquela coisa assim, ai, tô no caminho certo, é isso mesmo. Vibrava, porque... era o meu propósito, lembra? De decorar, né? Levar os objetos certos para o ambiente certo. E aí eu tava sendo uma designer de interiores, não como arquiteta, mas uma designer de interiores, colocando as pecinhas certinhas para cada pessoa dentro das pessoas, ali na cabeça delas. Isso é muito, muito bacana, muito incrível. Enfim, e aí fui seguindo, atendendo os pacientes particulares. Sabe quando você vai em ascensão? E aí alguém me viu, me notou, me chamou para trabalhar como acompanhante terapêutico, para trabalhar com autistas. Eu falava, gente, como que eu vou trabalhar com autistas? Eu não tenho bagagem nenhuma, mas não tem problema não, você aprende. Claro, tudo nessa vida a gente aprende, na verdade. Fui trabalhar como acompanhante terapêutico, foi uma tragédia, mas a neuropsicóloga gostou de mim. Ela falou, você tem um diferencial, você faz algumas coisas aqui, e é isso. Quando eu chego para trabalhar, eu estou para trabalhar. Ela gostou de mim, falou, quando tiver uma outra oportunidade, eu vou te chamar, mas não para você trabalhar em domicílio. Que tal na escola? Vamos testar. E assim fez. A primeira oportunidade que teve, ela me chamou para trabalhar com ela. Foi muito bacana, uma experiência riquíssima. Eu sou muito grata a essa família, muito grata a essa neuropsicóloga também que confiou em mim, a família que me acolheu. Nossa, foi uma coisa linda. Até hoje eu chamo essa paciente de bonequinha de porcelana, porque para mim ela era uma bonequinha de porcelana. E olha isso, né? Dar um apelido carinhoso pro paciente, na minha cabeça não podia, porque eu fui treinada dessa forma na faculdade. Você é treinado o tempo todo pra isso. E que saudade. Enfim. E aí deu certo, trabalhei. A família queria que eu continuasse com aquela criança, mas a escola a escola nova que mudou não aceitou, porque eu entrei já no segundo semestre. Então a escola mudou de escola, eu não aceitava ter... Enfim, mas essa família também me indicou para uma clínica. Só que não estava dando certo, os horários eram incompatíveis naquele momento. Quando foi no ano seguinte, aí passou 2019, 2020, aí eu fui trabalhar em outro lugar. 2020 veio a Pand, né? Veio a Pand. E aí, quem era paciente presencial precisou ir pra onde, gente? Precisou o pessoal do presencial ir pro online. Só que, imagine, criança não dá pra fazer atendimento online. Não dá certo. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né?
Como psicóloga, como que eu vou atender essas crianças? Mas coloquei nas mãos de Deus que tudo vai dar certo. E assim eu fiz. Aí veio uma outra proposta para trabalhar com licença maternidade. Aí eu falei, não, mas aí eu tenho que ter minha agenda, não sei o que. Aí vamos ver como vai ser, né? Até chegar nesse momento, fui reorganizando minha agenda, vendo como estava daquela pessoa, fui reorganizando e deu certo. Fui atender presencial, o público autista, já tinha formação como acompanhante terapêutico, já tinha formação em ABA, né, análise do comportamento, para ser aplicadora. E fui seguindo esse caminho e me apaixonei pela aba. Pensa na pessoa que se apaixonou pelo autismo. Fui eu. Me apaixonei, assim, perdidamente pelo autismo. E aí eu encontrei o meu propósito ali. E eu era, assim, fissurada de dormir pouco, descansar pouco, mas eu não sentia esse cansaço tão grande. E eu não adoecia. Pra eu adoecer, porque eu não iria trabalhar, sabe? Porque eu amava fazer aquilo que eu fazia. E aí eu estudava e eu queria que os meus pacientes tivessem resultado, eu queria que tivesse retorno comigo. Eu não tinha essa do paciente vir falar assim, ele vai ficar aqui 1 ano e não tem retorno. O paciente tá aqui 1 ano e ele não aprendeu a falar, tá aqui 1 ano e não aprendeu a sentar, tá aqui 1 ano e não aprendeu ainda a olhar para poder interagir e aprender. Porque a criança tem que respeitar o tempo dela, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você imagina, psicólogo que estuda tanto desenvolvimento humano, escutar um trem desse. Gente, todo mundo tem o seu tempo dentro do marco de desenvolvimento. Se está atrasado, se está fora do marco, tem alguma coisa ali que precisa ser vista e ser cuidada, tá bom? Então eu fui seguindo por todo esse percurso, toda essa caminhada. Quando foi em 2022, parei os atendimentos presenciais, né? Porque estava grávida, eu não conseguia mais atender da forma que eu atendia. Que eu fazia mesmo manejo comportamental, crianças com crise, com birra. Tem gente que não sabe essa diferença. Se você quer saber a diferença de crise e de birra, comenta aqui que eu faço um vídeo explicando pra você essa diferença. E aí eu parei de atendimento, já estava fazendo, além dos atendimentos, eu também fazia treinamento para pais. Então eu dava o treinamento comportamental para os pais. O que era a aba, como que se aplica, como que você articula ali, né, com os médicos, os profissionais, como que você sabe que os profissionais estão aptos para atender o seu filho, enfim, tudo isso. E como que faz para conviver em casa, na escola, porque a criança, o adolescente precisa estudar também. Não adianta ficar só em casa o tempo todo, não. Tudo isso, o porquê fazer. E a gente, pensa assim, era meu mundo. E eu precisei parar. E aí parei, eu fui me dedicar pra maternidade, tudo, e eu falei, cara, eu tenho que voltar pro trabalho. E aí como que eu faço? Né? Como que eu faço? Olhar para dentro. E eu precisava olhar para mim novamente. Precisava desse momento, né, de reconexão para voltar, porque eu falo assim, por mais que eu ame trabalhar com autismo, nesse momento eu sei que eu não vou dar conta de trabalhar. Porque se meu filho adoece, acontece qualquer coisa, eu tenho que parar para poder cuidar, e as famílias vão ficar desassistidas. Para encontrar outro profissional, às vezes, né? Tem casos que a gente consegue fazer orientação para a família tem famílias que aceitam. Então a gente vai orientando, eles fazem esse treino comportamental em casa. Mas e quando não dá, e quando a família não aceita, faz como? Não é verdade? E aí isso começou a mexer. E aí eu estudando, né? Antes eu esqueci, pulei uma parte, né? 2020 foi na Band. Eu ouvi um vídeo da Dalila Machado, de um atendimento de uma mulher com câncer, e eu falei, cara, eu quero fazer isso que essa mulher faz. Eu quero isso, eu quero aquilo que eu faço. Já vou ajudar um monte de gente, já tinha 2 pessoas na minha cabeça, eu vou ajudar uma prima minha que tá com câncer, eu vou ajudar uma vizinha minha que tá tem problema nos rins, eu já quero fazer isso, eu quero. Eu tentei entrar na turma 1, não deu certo, a turma 2 não deu certo. Era aquela coisa, eu tinha dinheiro, eu tinha tempo, os dois não tava casando. Até que deu certo a turma 3, porque 3 na Santíssima Trindade, 3 é um número muito importante. Deu certo, entrei na formação da turma 3, da MPC melhor. Quem não é da turma 3, a gente sinto muito, tá? Mas a turma 3 é a melhor. E nisso que eu fui estudando, eu fui aprendendo mais. E o MPC, ele não abriu a minha cabeça, ele explodiu o meu cérebro de tanta informação, de tanto conteúdo, que eu falava assim, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes na faculdade? Por que eu não aprendi tanto psicologia? Essa forma aqui, isso aqui vai ser mais rápido. E eu comecei a usar na minha vida, primeiro na minha vida,
e depois na vida dos meus pacientes, porque eu precisava ver resultado, eu tinha que ter certeza, né? A gente tem que testar. O negócio dá certo, não dá certo, como que é. E comecei a aplicar. E aí eu pedi autorização para os meus pacientes, falando assim, olha, eu estou estudando uma teoria nova, não é da psicologia, tudo bem para você se eu te atender dessa forma? A pessoa, vamos testar. E, assim, o processo de alta, quero que, falar assim, eu quero dar alta para os meus pacientes, eu quero que eles tenham certeza que o negócio está funcionando, que demoraria 1 ano, a gente reduzia em sessões. Aí o paciente às vezes fala assim, Neide, mas eu não tenho nada mais pra falar. Não, minha queixa já foi sanada. Eu falei assim, eu percebi que sua queixa foi sanada. Tá tudo certo com você agora? Tá, eu tô tranquila. E começou a ter resposta, ter resultados. Eu falei, amei isso, amei. E aí com os pacientes autistas, quando eu tinha muita dificuldade, eu fazia um pouquinho da MPC também, porque daí eu já tinha a anamnese do paciente, aplicava MPC e tinha outros retornos. Então, eu consegui alinhar, eu falo que o MPC é o upgrade da psicologia. Eu consegui unir o MPC dentro da psicologia por conta das informações coerentes e eu consegui ver melhor o meu paciente, eu consegui também me ver melhor. E isso foi, gente, foi muito, muito fantástico. E assim, ao longo do tempo, tinha vezes que eu falava assim, ai meu Deus do céu, eu não tô afim disso. E toda vez eu tinha que encontrar um motivo, uma razão para continuar, para poder falar, é isso que vale a pena, é isso que faz sentido. Então eu sempre tinha que buscar um sentido por conta do meu propósito. Então qual é o meu propósito, o que eu me encontro? E eu quero fazer esse convite para você, que está me assistindo agora, que neste momento você feche seus olhos, respira fundo, respira. A respiração que um terapeuta ensina para fazer é assim, ó, você vai puxar pelo nariz, enche bem os pulmões, vai até a barriga doer, sabe? Você vai sentir uma pegada na barriga e aí você vai soltar pela boca bem devagar, tá bom? Você vai encher os pulmões, segura e solta bem devagar. Com os olhos fechados, respira e pensa aí com você. Por que você faz o que faz? O que te move de verdade para você fazer o que você faz? Sente essa resposta em você. Por que você, Jennifer, faz o que você faz? O que te move? E é a pergunta que eu também me fiz e me faço. Por que eu faço o que faço? O que me move? E o meu sentir hoje é de ter uma geração, benção mãe, é de ter uma geração transformada, de pais e mães curados. Porque o que aconteceu na minha infância, ficou na minha infância. Eu agora sou adulta e sou responsável pelas minhas escolhas e pelas consequências das minhas escolhas. E só eu posso transformar e modificar isso. E lembre-se que nem sempre vai vir uma resposta do porquê imediato. Às vezes a resposta virá na construção, no dia a dia. É um degrau de cada vez, sabe? De você pegar um tijolinho hoje, e depois outro tijolinho, e aí você precisa colocar ali o cimento. Não é o concreto, é pedra, né? Ou não é pedra, é areia e cimento. Você vai precisar colocar ali o concreto para poder juntar esses tijolinhos. Então é peça por peça. É no caminhar que se constrói. Tem pessoas que vão ter a resposta imediata, vai ser como se fosse uma iluminação, mas isso não significa que vai acontecer com você, porque é uma coisa que eu quero partilhar com você. Quem é da psicologia sabe, existe uma coisa chamada subjetividade. O que é real para mim, talvez não seja para você. A minha história me impactou de uma forma e talvez não impacte a sua. Da mesma forma que tem pessoas que têm irmãos,
Então, um trauma pode impactar uma pessoa de uma forma, mas não vai impactar o outro. Está tudo bem, está tudo certo, porque as pessoas têm percepções e know-how diferentes, ambientes diferentes. Às vezes o seu irmão, ele é um ano mais velho que você, então eles têm um ambiente de amigos ali da escola, do trabalho, que você não tem. E você é o outro ambiente, às vezes um pouquinho mais imaturo. Ou você que está na frente, ele está em um ambiente mais imaturo. E vocês vão ter experiências diferentes, está tudo certo. Mas não deixe de viver o seu propósito. Não deixe de ver o seu propósito. Eu já vou indo aqui para os finalmente. Depois vocês deixem aqui nos comentários por que você faz o que você faz. O que te move, o que te impulsiona para você fazer o que faz, qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo. Eu quero ler a sua história, compartilhe comigo. E lembre-se, só você sabe o que faz, né? O que faz, por que faz. E esse fazer tem um motivo maior, chamado propósito. Qual é o seu propósito de vida? O meu é ver uma geração curada. Inclusive, até trabalhar com essas pessoas que estão fazendo aí dos bonecos como se fossem filhos de verdade, tentando pegar lugar de crianças que estão doentes de fato, usar medicação de criança que está doente, lugar na escola de criança que precisa estudar, lugar no parque para brincar, cada coisa que eu tenho acompanhado. Mas a gente de fato vê uma geração curada. É possível, só que cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém vai tirar ninguém do mudo, se não quiser. Cada um tem que ter a força interior para poder sair. Sabe aquela coisa assim? Eu só vou fazer algo para sair da situação que eu estou quando aquilo me incomodar de fato e eu ficar indignada a tal ponto que eu falar, cara, só eu vou fazer isso. Eu não vou ficar nesse lugar de coitado de mim. Não, olha, ninguém vai me salvar, ninguém vai me ajudar, sou eu que vou ter que fazer isso. E às vezes eu vou precisar esticar a mão, sabe quando você tá no buraco e a pessoa tá falando, vem, sai, mas aí você fica, vem me tirar, me amarra numa corda. Só que se você não esticar a sua mão, ali, se você não esticar a sua mão, ninguém vai pegar a sua mão. Então você precisa esticar a mão, você precisa agarrar na mão ali da pessoa que está te estendendo a mão para você. Então estique sua mão. Agarre a oportunidade e faça valer a pena o seu propósito, faça acontecer o seu propósito com os recursos que você tem hoje e aqueles que você não tem, você vai adquirir ao longo da sua vida, da sua história. Esse é o convite para você. Compartilhe aqui comigo e se fez muito sentido para você, se você acredita que vai ajudar outras pessoas, e se não acreditar também, tá bom? Mas o dedo não vai cair não. Compartilhe com outras pessoas que precisam escutar esse vídeo. Grande beijo, gente. Deixa eu tirar a foto aqui pro print. Calma aí, como que faz mesmo pra tirar o... Aqui. Ai, cadê? Aê! Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!